sou a Má Moreira. Como vocês viram, hoje eu estou aqui para estar dando esse projeto que eu separei para vocês, que vocês viram no início do vídeo. Esse projeto, a princípio, ele foi feito com o kit Festa de la Mama e publicado posteriormente no blog do Armazém. Muitas pessoas me pediram, escreveram, para que eu desse o passo a passo desse projeto. No meu blog eu expliquei, até mesmo na galeria do Armazém, que esse projeto ele foi inspirado numa aula que eu assisti do pessoal da Prima Flower, que no caso a professora, né, a Scrapper, ela ensinou a fazer esse projeto com bastidor, que é aquela ferramenta que se usa para bordar. Bom, depois de um tempo, né, assistindo, encantada todo com a técnica, eu queria fazer e eu não tinha material, ou seja, não tinha bastidor. Então, eu pensando em alguma coisa que eu tivesse em casa que eu pudesse estar utilizando, eu lembrei dos rolinhos de fita adesiva que a gente tem aos montes, e quem guarda, né, tem aos montes aí em algum canto, e quem não guarda vai passar a guardar agora, porque dá pra gente fazer esse projeto bem rapidinho, um mimo mesmo, pra gente estar presenteando alguém de última hora, e é bem simples de estar fazendo, tá? Então eu separei esse projeto para nossa primeira aula pelo ICLES aqui do Armazém Criativo, para que vocês possam estar se familiarizando tanto comigo, para quem não me conhece, nunca assistiu uma aula online minha, como para quem já me conhece, tá, né? A gente está mais íntimos assim. Bem, vamos lá. Eu usei para fazer esse projeto 3 miolos da fita. Esses miolos, como vocês sabem, né, eles diferenciam muito na largura da fita. Nesse caso eu estou usando as fitas de 1 centímetro de largura, tá? Os bastidores de 1 centímetro. Mas você tem os bastidores, os miolos, já ficou com bastidor, né? Os miolos com uma largura um pouquinho maior, né? Que nesse caso aqui, esse outro miolo, ele é de 1,5 centímetro, e assim vai aumentando. Eu optei pelo miolo de 1 centímetro, que eu achei que ele ficou mais harmonioso que os outros. Com o miolo de fita crepe, eu cheguei a fazer esse projetinho aqui, que é tipo um quadrinho, né? Onde eu colei alguns elementos, tal, e eu fiz da forma contrária que eu vou estar explicando, ensinando vocês hoje, tá? Então, por ele ser um pouquinho mais largo, aqui devo ter uns 2,5 centímetros, de 2 a 2,5 centímetros, eu optei por usá-lo sozinho, tá? Como um mini quadrinho, tá? Mas para a gente estar usando os 3 juntos, eu prefiro esse de 1 centímetro mesmo de largura, ok? Então vamos lá. O primeiro passo que você vai ter é de estar limpando todos os resíduos de papéis que ficou, de cola que ficou nesse miolo, tá? Como que você vai fazer? Então você vai chegar no finalzinho da sua fita e vai tirar todinha até fazer o círculo total e sair todinho o restinho da fita que estava presa, certo? Finalzinho. Bem, você tirou do lado de fora, agora o lado de dentro. O lado de dentro ele é um pouquinho mais difícil. Você vai ter que estar colocando, puxando com o estilete. Eu acho que você consegue ver. Eu tô puxando, ó, bem mesmo o que seria a propaganda da fita, né, da marca da fita. Então você vem com um jeitinho e tira com a pontinha do estilete, se você consegue puxar ela todinha, ó.
Ela sai bem simples mesmo. Toda essa parte da propaganda, tá? Destacou. Observou que tá tudo ok, não ficou nada. Então agora nós vamos fazer a pintura desse miolo. Lembrando que você pode fazer a pintura tanto com tinta, seja acrílica ou PVA, como com carimbeira. Eu prefiro a carimbeira pelo fato de ser mais limpo, vamos assim dizer, não causar tanta mudança, né, assim, no cenário em que você está trabalhando, porque se fosse tinta, você tinha que tomar um certo cuidado, né, então, no nosso caso aqui, eu optei pela carimbeira. Carimbeira simples, essa que a gente encontra aqui no mercado brasileiro, que é a carimbeira mais acessível, né, principalmente para quem está começando. Então, é a carimbeira. Eu venho deslizando sobre toda a extensão desse miolo, pro lado de fora, tá? Cuidado que você vai manchar sua mão, mas não é para toda a vida, é só até, né, depois se lavando com água e sabão, sai numa boa. E ele também não vai continuar saindo depois de seco, tá? A tinta não continua saindo, ela para porque é a tinta no papel, então ela seca sem problema algum. Se fosse, como essa não é uma carimbeira própria para materiais não porosos, então se você, por exemplo, passar no acetato, numa transparência, num copo, é óbvio que ela vai sair, tá? Ela não é para esse tipo de elemento, ela é para elementos porosos, como no caso dos papéis. Então, uma vez em contato com o papel, ela não vai soltar mais, ok? Então, vamos lá. Voltando aqui. Você vai escolher qual dos dois lados você quer que fique de frente para as pessoas verem, para as pessoas estarem observando. Às vezes tem alguma irregularidade em um, em outro, então é melhor você estar escolhendo o lado que vai ficar mais apropriado para o trabalho, para aparecer no trabalho. Então, escolheu também, passa a carimbeira nele todinho, que seria a frente, né? Marcela, e a parte de dentro? A parte de dentro é a mesma coisa, só que aqui é um pouquinho mais trabalhoso, porque como a base da carimbeira é quadradinha, então ela não é, e durinha, ela não é muito maleável, assim, ela não é maleável para estar fazendo o contorno certinho. Mas dá para você passar sem problema maiores, tá? É só ter um jeitinho aqui que você vai conseguir passar em toda a extensão interna do miolo, tá? Uma vez passou, não precisa passar do lado oposto, porque você vai colar ele no papel, então é um gasto desnecessário, tá? Você tá passando a carimbeira do lado oposto aqui. Bem, feito isso, eu já tenho mais dois aqui prontos, que eu dei uma adiantada para ela não ficar muito extensa. Então, eu tenho os meus 3 miolos já tingidos, tá? Eu optei pelo marrom, certo? Pela cor marrom. Vocês estão vendo aqui, sobre a minha base de corte, que eu tenho os papéis, os elementos que eu vou estar usando para decorar esse projeto, esse enfeite de parede, o porta-retrato de parede. Aí fica a critério de vocês, assim. O projeto original, que foi feito pela Scrapper da Prima Flower, ela é um arranjo de parede, assim. Ela encheu de flores, colocou dizeres para quem chegar na casa, pode ser tanto para colocar na porta de acesso, né? A casa, como também pode ser na parede. O meu, esse que vocês viram no início do vídeo, ele tá no corredor aqui de casa, que vem pro meu quarto. Eu coloquei ele ali. Por serem materiais leves, você vai conseguir prendê-lo na parede com a fita adesiva dupla face sem problema nenhum, tá? É um tipo de material bem leve, que você não vai precisar gastar, nem furar, nem gastar o dinheiro com uma fita mais adequada, porque ele é muito levinho, então
com uma fita dupla face bem colocada, ele segura bem na parede. Então, voltando ao projeto original, ela fez, então ele é bem grandão, foram 3 tamanhos de batidor, então ela fez cheio de flores, então ficou como um arranjo para porta ou parede. No nosso caso, pode ser tanto um arranjo, né? Você de repente, ao invés de estar colocando fotos, colocar flores, colocar uma decoração mais apropriada e ser um arranjo também de parede, certo? Bem, então voltando aqui, eu peguei e coloquei, eu já recortei os meus papéis do kit, eu estou usando o kit ranch, ou rancho, que está à venda junto com a aula. Para quem já o tem, vai estar adquirindo outro kit, mas foi esse kit que eu usei os papéis. Eu optei por esse kit porque às vezes a gente compra um kit digital temático, como é o caso, né? Então, vou fazer um tema voltado para o rancho, para a fazenda. Então, vou fazer festa junina. E, de repente, fez o tema apropriado para a ocasião. E o kit fica parado lá, guardado no computador. Então, eu optei por pegar esse kit porque eu achei os papéis bem bonitos, né? Esses papéis mais no tom verde, mais folhagem, e para mostrar que há a possibilidade de você estar usando o mesmo kit com uma outra finalidade, fugindo um pouco do tema dele, né? Então eu escolhi esses papéis, como eu falei, no estilo folhagem que está no kit. Escolhi esse elemento aqui para estar colocando as fotos. Na verdade ele vem assim. E eu fui recortando, tirando todas as ligações de uma moldura para outra, né? Então eles ficaram separados, independentes um do outro. Então eu peguei os 3. Peguei as flores, que também vem no próprio kit. Recortei. As folhinhas também peguei. Algumas folhinhas. Acho que dá pra ver, né? Recortei. E peguei um elemento que é pra gente estar escrevendo um journal. E no caso, quero fazer um tema um pouco mais voltado para a natureza, para a selva, né? Voltando um pouquinho lá no outro continente, para a África. E eu escrevi Hakuna Matata, né? Que para quem assistiu o Rei Leão sabe que dá uma musiquinha e quer dizer Hakuna Matata não tem problema, você está superando os problemas, então não há problemas para você pelos quais você já está superando e está batalhando em cima para não estar passando por eles, né? Por estar atravessando esses problemas. Então eu optei pela frase africana Hakuna Matata. Então, veja bem, o kit que eu estou usando é um kit voltado para o rancho, voltado para o interior, para a vida caipira, sertaneja, e eu de repente já dei outra cara para algo mais aventura, né? Algo mais fugir do tema usando o mesmo kit, tá? Então vamos lá. No caso, voltando para o projetinho aqui, no caso aqui você vai medir a circunferência, né? Aqui eu tenho 8 centímetros. Eu desenhei direto no computador, ou seja, eu uso muito o Illustrator, que é um programa de vetor tipo Corel. E lá eu já desenho o círculo, já 8 centímetros de diâmetro, e já na hora que eu imprimo eu já venho e já corto. Ah, Marcela, mas eu não sei mexer, eu pego o papel, eu imprimo e fico com ele inteiro na minha frente. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou cortar? Eu vou pegar a régua, marcar 8 centímetros, um compasso e fazer o círculo? Não, você vai pegar da forma mais simples. Vai colocar o miolo sobre o papel que você está usando, que pode ser tanto digital
como o papel artesanal, né, para scraper artesanal. No nosso caso, a gente pegou o digital e vai desenhar sem apertar muito, tá? Porque quando você aperta, não sei se você consegue ver aqui a mobilidade dele, ele foge, né? Ele fica mais, ele perde os 8 centímetros. Então não força muito não, só encosta ele no papel e passa o lápis, certo? Fez o círculo, é só cortar. Uma dica que eu dou quando você desenha o círculo é essa: sempre aproxima ele o mais possível que você conseguir da borda do papel, tipo diagonal mesmo, assim, vem bem próximo. Por quê? Porque a possibilidade de você perder papel é muito pouca do que você chegar e colocar aqui no meio. Você vai perder todos esses lados aqui. Então, quanto mais juntinho aqui da quina do papel, você vai economizar na hora de cortar. E facilitar também, porque como você está nas laterais, então você vai conseguir trabalhar com a tesoura de uma forma bem melhor. Tá bom? Então, essa é a dica para vocês estarem cortando o papel na medida correta. Bem, já que a gente já tem os papéis aqui cortados, para quem me conhece, para quem já assistiu alguma aula comigo, ou já tricotou nos bastidores comigo, sabe que eu não gosto de cortar o papel e deixar ele assim liso, assim nada, sem nenhum acabamento. Eu gosto sempre de vir com a carimbeira, mesmo que não apareça, mas eu gosto de dar esse acabamento aqui nas laterais, para tirar esse branquinho do papel e para ele ficar mais próximo ao projeto que você está fazendo. Como o projeto, a cor predominante que eu escolhi é o marrom, então eu vou estar passando a carimbeira marrom nesses círculos que eu cortei aqui, tá? Então, sempre o movimento de dentro para fora, criando esse sombreamento. Ah, Marcela, mas eu não gosto desse sombreamento, parece que o papel tá sujo, eu não consigo trabalhar com a carimbeira. Sempre tomando cuidado que, se a carimbeira for nova, como essa minha aqui, que não dá para observar muito, ela tá bem encharcada, né, que ela é novinha. E essa aqui que também é marrom, só que ela já tá mais velha, como essa nacional, essa carimbeira nacional, ela não tem refil. Então, ó, vocês podem ver que ela tá até mais clara, porque ela já tá mais seca. Então, eu costumo brincar com as duas. Como essa tá muito encharcada, para eu não ter que ficar pegando uma esponjinha, eu uso a própria carimbeira que já tá seca, pressiono uma na outra e passo um pouco da tinta da nova para a carimbeira velha. Tá? Caso você não tenha uma carimbeira velha para fazer essa brincadeira, você pode estar usando as esponjinhas que eu devo ter aqui, tenho sim. Você pode estar usando essas esponjas. Essa aqui é aquela redonda que você pode cortar tipo pizza, que vai te dar mais ou menos uns 8 pedacinhos. Ou então a esponjinha amarela de cozinha mesmo, né? Tirando aquela parte verde, você também pode estar usando. Então, você vai molhar na carimbeira e vai passar em volta do papel que você está trabalhando. Aí você vem e fala: ah, Marcela, não consigo fazer, fica muito, parece que está sujo, borra muito, então. Eu sou obrigada a passar? Não, não é obrigada a passar a carimbeira. É uma mania minha, eu gosto de trabalhar assim. Mas, se você não quiser passar, fazer sombreamento, você pode só passar em volta para tirar esse branquinho. Porque na hora que você for colar no miolo, ele vai aparecer. Então, é legal você estar fazendo esse acabamento, tá? Mas veja, não é uma obrigatoriedade, certo? Bom, no caso eu vou estar sombreando um pouquinho mesmo. Eu gosto desse efeito demais. Então, você vai fazer isso nos 3 círculos, se assim quiser, se assim desejar.
Então vocês vão estar trabalhando com essa carimbeira, ou a que você tiver, né, por perto. Certo? Bom, vou aproveitar e vou passar nos outros elementos também, só para dar uma escurecida nesse branquinho que eu já falei que não sou muito fã. Então, você pode estar passando. Além de você também, se for fazer com sombreamento, você valoriza um pouco mais as cores. Eu gosto dessa possibilidade, assim, de você estar mexendo com as cores, dando um realce, destacando mais, né, as cores dos elementos, dos papéis, através da carimbeira. Eu acho que ela proporciona isso. No caso das folhas, você vai fazer a mesma coisa. É até legal, no caso das flores, vocês estarem fazendo um sombreamento, porque na hora que a gente for trabalhar com eles, que eu não coloco ele assim direto, né? Eu faço uma... Vocês vão estar vendo, eu vou fazer um detalhezinho nelas aqui, nas folhas e nas flores. Parece mais real. Então é sempre bacana você estar trabalhando com essa. Quando você for trabalhar com folhagem, com flores, você está trabalhando com a carimbeira marrom, principalmente em folhas, para você dar esse ar mais próximo à realidade, assim, ao natural, tá? Eu tenho a carimbeira verde folha, mas muito difícil eu estar usando ela nos meus trabalhos, assim, é só quando realmente eu vou carimbar alguma coisa que eu precise dessa carimbeira. É mais um marrom mesmo. Quem está começando sempre me pergunta: Marcela, quais são as carimbeiras, as cores que eu preciso ter no meu entre os meus materiais de scrap? Eu sempre falo, é a carimbeira marrom e preta. Essas carimbeiras são as que você tem que ter entre os seus materiais de scrap. Além do material básico, né? Você precisa ter essas carimbeiras por essa razão, para você dar um acabamento. De repente você cortou e não saiu aquele branquinho, não conseguiu cortar, tirar o branquinho, a carimbeira ela some com esse branquinho, tá? Então, sempre a branca e a preta. A preta você vai usar também em acabamentos onde a cor preta predomine, ou então que ela realça os elementos dos papéis que você estiver usando. Mas geralmente o pessoal usa mais a marrom mesmo, tá? Bom, passei em tudo, tá tudo ok. Agora eu vou colar. Lembrando que eu vou colar no lado em que eu não passei a carimbeira, tá? Então, vamos lá. Cola, como no caso, pode ser a cola de scrap, como pode ser a cola branca para artesanato, tá? Aquela do rótulo azul, pode ser ela. Lembrando que a cola branca, ela é composta por uma química, e essa química ela faz com que a sua foto se danifique, porque ela não é livre de ácido. A cola branca não é livre de ácido. Então, o que acontece? Se ela em contato com a sua foto, com o tempo, não é da noite para o dia, mas é com o tempo, a sua foto ficará danificada. O ácido vai danificar a sua foto. Então, é esse cuidado que você tem que ter quando trabalhar com a cola branca, de não aproximá-la muito das fotos ou de ter um backup da sua foto. Hoje a tecnologia nos favorece a isso, né? Então, você pode até estar trabalhando com a cola branca nos seus trabalhos de scrap, já que você tem geralmente um backup dessas fotos, tá? Bem, eu colei certinho, ó, não ficou sobra nenhuma. E onde eu falei para vocês que eu passei a carimbeira, ela uniu ao marrom
do miolo, então é o acabamento que eu falei para vocês. E aqui dentro mesmo ela não ficou sombreada, tá vendo? Foi mesmo mais para o acabamento aqui de trás, certo? Bem, vamos fazer as outras. Voltando à cola, você pode estar usando também a cola bastão, muita gente usa. Não tenho certeza quais são as livres de ácido nessa categoria aí, nessa linha das colas bastões, mas é bom ter o cuidado também. Para quem se preocupa muito com esse tipo de cuidado, né, de ter materiais livres de ácido, é bom tomar um cuidado com a cola branca e com a cola bastão, certo? Eu uso a cola branca, eu não tenho, não é que eu não tenha preocupação, é como eu falei, eu tenho a tecnologia ao meu favor, então, se amanhã danificar a minha foto, basta trocá-la, né? Mas, faço o que eu falo e não o que eu faço, né? Então, vamos lá. Passando a cola. No terceiro e último miolo. Se você for olhar a forma desse projeto, você vai ver que eu tô colando o miolo fazendo o fundo, né? Tem que dar. Eu tô fazendo um fundo. Então, é esse o resultado final. Tá? Então, eu crio esse fundo com o meu miolo e o papel que eu escolhi do kit. Certo? Então, aqui eu tenho 3 para eu estar trabalhando agora com ele. Você pode fazer tipo cenário. O cenário seria você estar colando o elemento aqui dentro, né? Você recorta com um pezinho e cola ele aqui. Então, ele vai ficar aqui mais à frente e atrás do cenário, tá? Pode estar fazendo também com elementos 3D, enfim. Aí fica a imaginação que vocês quiserem. Bom, os elementos não tem segredo nenhum, você vai estar usando sua fita banana. Eu gosto de volume, então eu vou estar usando a minha fita banana para estar colando as molduras. No caso, a foto, você vai ter que ter a foto que caiba nesse miolo aqui, nessa moldura, tá? Esse miolo não, na moldura. Certo? Então, vai ser uma fotinho que, no caso aqui, você vai estar colando. No caso aqui, ela deveria ter 4 por 4, né? Um quadradinho, então 4 por 4. Você vai estar colando as fotinhos aqui, ou 3,5 para dar uma margenzinha. Então, interessante é você estar brincando com ela, um para um lado, outro para o outro, tá? Uma mais centralizada. Quando você estiver trabalhando, procura limpar suas mãozinhas, porque, como eu falei, a carimbeira ainda solta um pouquinho de tinta e aí você acaba manchando o projeto, tá? Então, sempre trabalhando com elas. Bom, já colei aqui. Agora, eu vou dar o acabamento em cada uma, vou estar decorando cada uma. Então, o que a gente vai fazer? Lembra que eu falei que a gente vai estar trabalhando com as
folhas e com as flores? Bom, eu gosto de trabalhar com as flores um pouquinho mais natural. Eu não gosto de trabalhar com elas assim chapadas, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou estar usando um boleador. Esse boleador vocês encontram em qualquer loja de artesanato, porque eles são mais usados mesmo em biscuit, tá? Então, vocês vão encontrar, se for dessa marca aqui, vocês vão reconhecer nas lojas, ela vem com 2 tipos de boleadores, tá? Com dois tamanhos, larguras das bolinhas para você estar boleando. Uma mais grossinha, outra mais fininha, tá? Isso eu costumo usar os dois dependendo do que eu quero fazer nos meus elementos. No caso, a gente vai estar usando a que é um pouquinho maior, um pedaço de EVA, que pode ser um pedaço do seu, para quem ainda tem, né? Do seu pad mouse, o mousepad, um pedacinho dele. Você vai estar colocando, vai virar, sempre eu trabalho assim. Como eu vou estar boleando, eu vou trabalhar com a parte que eu quero que tenha mais volume. Então, nesse caso, são as pétalas. Então, eu coloco as pétalas viradas pro EVA. Venho com o boleador. Dei o zoom para vocês verem melhor. Então, você vai vir com o boleador e movimentos circulares em cada pétala. E esse movimento circular ao centro, tá? O que eu faço quando eu passo o boleador no papel, no caso nosso papel de scrap, que esse papel que eu estou usando é da mesma gramatura do scrap, que é de 180, eu estou quebrando as fibras desse papel para que ele fique mais maleável, mais flexível, tá? Então, quando eu faço esses movimentos aqui, eu nada mais estou do que quebrando as fibras e dando uma forma a esse papel, para que ele não fique chapado no projeto onde eu vou usar, tá? Eu costumo fazer isso em todas as flores. Depois que eu boleei do lado, eu venho e vou fazer no centro, que seria o miolo, essa profundidade também em movimento circular, tá? Aqui de trás, onde seria correspondente ao miolo, tá? Vai ficar assim, mais boleadinha, como você pode ver, olha lá, o movimento dela boleada, tá? Eu faço isso em todas as flores que eu estiver usando. Gosto, a gente sabe que alguns kits vêm com flores reais, e tem flores que eu uso nos meus trabalhos que as pessoas até pensam que é prima por causa desse movimento que eu dou no papel. Eu tive pessoas que chegaram em mim e falaram: nossa, eu nunca vi aquela flor prima que você usou, né? Opa, mas não é flor prima, não é da prima, é digital. Eu que dei a forma nela, né? Com boleando, então até parece real. Por quê? Ela cria umas nervurinhas que depois vocês vão ver nos detalhes das fotos. Que dá a impressão, às vezes, se você estiver trabalhando com uma imagem de flor natural, que é mesmo uma flor, tá? Então, tô boleando todas elas. Agora sim eu vou vir na folha. Eu falei para vocês no começo da aula. Então, a flor é a mesma coisa, ó. Eu tô passando em volta dela e ela já ficou curva. Ó, já dei a forma nela, ela já ficou. Agora eu venho aqui e faço o contrário.
Você percebeu que ela criou essas nervurinhas típicas das folhas mesmo? Então é isso que eu gosto, é esse efeito que eu gosto nas folhas. Outro efeito que você pode estar fazendo é esse aqui, ó. Você segura a base da folha e a pontinha dela. Você vai fazer esse movimento aqui. Então a base e a pontinha para cima. Ela vai fazer isso aqui. Tá? Então vamos lá, vamos pegar duas. Mesma coisa, passando em toda a extensão da folha, o boleador. E você, dependendo de como você estiver trabalhando, você até sente, parece que é as fibras quebrando mesmo, assim. É bem interessante. Existe o boleador maior, mas é que eu falei numa aula que eu dei pro pessoal online aqui. O boleador maior você não vai conseguir trabalhar com objetos menores, né? Aqueles boleadores são mais usados na arte francesa e em flores maiores, tanto de biscuit quanto até mesmo aquelas de seda, né? Que o pessoal tá usando muito. Então, para o scrap seriam mais esses boleadores menores. Na verdade, eu uso 3 tipos de boleadores. Esses 2 que eu mostrei, né? Que é mais para realmente os papéis, quebrar as fibras dos papéis. E o boleador que eu uso para vincar os papéis. Quando eu estou fazendo algum cartão ou alguma caixinha, eu uso o boleador para estar vincando os papéis, que eu usei na aula livre há um mês atrás. E foi esse boleador que ele já é mais fininho as pontas, que é mais para você estar usando para vincar mesmo, tá? Bem, já boleei tudo, todos os elementos que eu vou estar usando, e agora é hora de estar montando esses elementos, tá? Colocando esses elementos no meu quadrinho, vamos assim dizer. Então eu vou colocar um pinguinho de cola e vou posicionar ele aqui na lateral do miolo. Então, lembra que eu falei desse onde a gente faz o miolo? Então, dessa saliência que fica, é legal para você estar colando só ele com um pouquinho de cola na lateral do miolo, tá? Então, você coloca só a pontinha, um tiquinho de cola. De cola na lateral. Se vazar um pouquinho da cola, como aconteceu aqui, não se preocupa que no caso da cola branca, ela seca e fica transparente, tá? Bem, agora na pontinha da folha, você vem e cola. Então, como é que a gente monta? Você vai pegar uma lateral do miolo e vai passar cola.
Ah, Marcela, mas você falou que não é para passar na parte de trás do miolo, que vai ficar em contato com o papel, e agora você está passando a cola em cima da carimbeira, na frente do miolo, tal, para colar de novo. Então, como eu estou trabalhando e não sei como eu vou estar posicionando, então a gente tem que passar a carimbeira em toda a volta. Se você fizer o plano, bom, eu vou colar esse assim, então vou passar a carimbeira só até essa parte, aí tudo bem. Como eu não tinha ainda a ideia de como eu ia montar, então eu resolvi passar a carimbeira em toda a extensão, tá? Bem, aqui é com jeitinho. Colou uma na outra, é o papel que você vai estar colando, ó, certo? Espera um pouquinho, aperta, para ela estar colando certinho. Deu para entender? Qualquer dúvida vocês podem estar escrevendo para mim depois do vídeo, tá? De assistirem o vídeo. Vocês podem estar colocando sobre o outro, então quer dizer, a primeira eu coloquei a segunda e na segunda eu vou colocar a terceira, ou colocar os dois sobre a primeira, ou ainda fazer assim, tá? Vou permanecer no nosso querido modelo anterior e vou estar colando os três no mesmo estilo, tá? Um sobre o outro. Segura um pouquinho, porque esse tá mais alto do que o outro, então você vai ter que segurar ele um pouquinho mais para ele colar, e ele tá sendo colado só a pontinha dele. Ainda está molhado. E aqui tá o nosso arranjo. Simples, fácil, sem segredos. Um presente que você pode estar fazendo rapidinho para dar para alguém. Lembrando que papel digital, se não for a laser, for a jato de tinta, não pode respingar nada líquido nele que mancha, né? Então você pode estar fazendo o seguinte. E esquecendo o Hakuna Matata. Você pode estar fazendo o seguinte. As pessoas costumam trabalhar com digital quando é um scrap, decor ou uma caixa, né, que você esteja fazendo, mesmo que não seja com papéis de scrap, mas que seja com fotografias. Então o pessoal costuma imprimir na jato de tinta e passar uma demão dos dois lados de goma laca, tá? Eu particularmente costumo fazer isso quando é um projeto que eu vou dar para alguém, porque eu sei que a pessoa não vai ter o cuidado de pôr longe de líquidos, né, de um lugar mais úmido, né? Que a umidade também mancha. Então aí eu pego e passo. E quando eu também não uso fotografias originais, né? Às vezes a gente tem alguma fotografia antiga de avós, pais, que não tem cópia, né? Mas você precisa fazer de última hora um projeto e escolheu kit digital e vai colocar essa foto. Evita a goma laca, porque a goma laca ela é química, ela não é livre de ácido, né? Existe a goma laca à base de água, mas eu não tenho certeza se ela é livre de ácido, né? Aí
De repente, se eu descobrir, eu posto no meu blog. Mas geralmente é melhor evitar quando for usar uma foto da qual você não tenha cópia, não tenha um backup, certo? Então deixa eu colar o Hakuna Matata, que vai ser com colinha mesmo. A gente coloca um risquinho. Eu vou colocar aqui em cima. Eu ia colocar no meio, mas tampa muito a foto de baixo. Então vamos colocar aqui em cima. Parece mais. Certinho. E aí tá o nosso projeto de hoje. Amei a experiência, tô amando a experiência de preparar essas aulas para vocês. Espero que tenham gostado. Já tenho 2 projetos engatilhados, já aprovados pela Cris, e que em breve eu vou estar colocando, ela vai estar colocando à venda no armazém, tá? Essa foi a primeira aula da equipe de professoras do iClass, e aguarde que vai vir a próxima. E é isso, tá? Beijoquitas a todos. E até a próxima aula. Tchau.